Luiz me deu a oportunidade de voltar e voltamos no meio da época mais violenta que tivemos. O Estado. Foi muito ruim ver como em uma cidade se derramava tanto sangue. Era algo que nós víamos longe, mas já estávamos pisando em cima disso, daqueles cérebros, ver corpos desmembrados, essas mensagens do narcotráfico. Ouvir o uivo das patrulhas, 49 torsos abandonados em San Juan Cadereyta, 52 mortos no Cassino Royal, 30 e tantos mortos no presídio de Cadereyta, 50 mortos em Topo Chico. Quer dizer, eu gostaria de te dizer, este me impressionou mais, mas sempre havia um que impressionava mais. Todos impressionavam mais. Eu sou o autor da nota em que vinculam Diego com a mãe de Érica. Quem iria se atrever a publicar que Diego e a mãe de Érica mantinham um relacionamento amoroso? Para mim foi algo digno de uma reportagem, e eu escrevi e se tornou todo um show midiático, mas também cometi o erro de persuadir o pai do Diego de que a Érica também era culpada de alguma forma. É que o caso do Bunny é tão simples. Tão simples. É um acidente. Não há nenhuma evidência que dê motivo para acreditar que existe uma pessoa envolvida na morte dessa garota. Conhecemos Victor Vadillo, um experiente jornalista freelancer originário de Nuevo León. Isso é ao norte do México, com uma trajetória impressionante em alguns dos meios mais destacados deste país. Ele cobriu casos impactantes e ao mesmo tempo escandalosos que abalaram a região de Monterrey, ganhando tanto admiradores quanto críticos. Então, desta vez, Victor se juntou a nós para compartilhar algumas de suas experiências e anedotas mais notáveis. Não perca este fascinante testemunho no vídeo de hoje. Aparentemente, é a descoberta de uma mulher assassinada neste local. O anúncio, bem, desta vez não foi visto por esta mulher. Não sabemos as condições em que ela perde a vida. A única coisa que sabemos é que a morte dela é classificada como uma morte violenta. Vamos cobrir o que está acontecendo nestas horas, e o que estamos encontrando neste momento é um ataque a tiros a um bar no município de São Pedro. Sim. Meu garoto não está bem, mas graças a Deus já tenho onde. Vou ter onde chorar pela minha garota. Obrigado, mãe. Meu nome é Victor Eduardo Vadillo. Jornalista, advogado, tenho 24 anos fazendo notícias em Nuevo León, no México e internacionalmente. E então, comecei por lá desde o ano 2000 fazendo fotografia. Fotografia que foi publicada, fotografia policial que foi publicada no jornal El Norte e páginas do Grupo Reforma. Embora o México seja considerado um dos países, infelizmente, mais perigosos para exercer o jornalismo, devido à sombra do crime organizado que afetou o país, Victor Vadillo iniciou-se neste mundo quando ainda não existia essa onda de violência, esse ambiente hostil, onde centenas de jornalistas mexicanos enfrentaram ameaças e riscos. Quando eu comecei nisso, não existia a guerra de cartéis, não existiam grupos criminosos operando em Nuevo León. Sim, existiam em outros estados, mas especificamente em Nuevo León, não. Eu sabia naquela época que
operava apenas em Nuevo León um cartel, e era o cartel de Joaquim El Chapo Guzmán, que operava em Nuevo León através de seus aliados, que era Arturo Beltrán, que é quem operava em Nuevo León, e também La Barbie. Todos eles tinham um grupo de homens que não mostravam sinais de violência no Estado, mais do que uma disputa entre sua distribuição. Eu, paralelamente a trabalhar nos meios, trabalhava em bares. Naquela época, né, eu trabalhava como garçom em alguns estabelecimentos, onde cheguei a ser até gerente desses lugares, desses comércios. E era muito comum ver chegar pessoas relacionadas ao crime organizado, mas para nós, como garçons ou funcionários desses bares, não representavam medo, era exatamente o contrário, né? Nós comemorávamos a chegada desses homens, porque esses homens, contrário ao que se vive hoje na vida noturna, era uma festa para nós, eram pessoas que sabíamos que estavam envolvidas em coisas ruins pela maneira grosseira e brusca com que gastavam dinheiro. Ou seja, chegavam e pediam uma música e te davam $50. Era um desperdício enorme, e isso nos dava a indicação de que estávamos trabalhando naqueles momentos com pessoas ligadas a atos criminosos, porque não era comum ver pessoas gastando quantias de dinheiro assim, estratosféricas. Havia pessoas que chegavam a fechar os bares para seu próprio consumo e gastavam o que todos os clientes poderiam ter gasto naquela noite. Havia até pessoas que chegavam e fechavam os bares com clientes dentro, pagando a conta de todos os clientes. Então, quando eles chegavam, nós só voltávamos para casa no dia seguinte, ou às vezes demorávamos até 2 dias para chegar em casa. Mas chegávamos com as bolsas cheias de dinheiro. E conforme os anos foram passando e grupos criminosos começaram a chegar em Nuevo León, percebemos que essa história do crime organizado no estado, pelo menos no impacto que se referiu aos bares, foi mudando. Eles já não gastavam mais nos bares, não. Agora a chegada do grupo dos Zetas, por exemplo, o cartel do Golfo, fez com que a vida noturna fosse se perdendo no estado, ao ponto de que o bairro antigo ficou paralisado por um tempo, estava quase completamente fechado, mas eles já não chegavam e gastavam, agora obrigavam os donos dos bares a lhes entregar os lucros do bar. O álcool, até mesmo o que eu trabalhava em um table, até exigiam que eles trouxessem mulheres de graça. Então, começou a vida noturna, sofri o assédio do crime organizado, do governo, que sabia que nos bares circulava muito dinheiro, e entre todos começaram a destruir a vida noturna em Monterrey. Clientes de um bairro em Monterrey, México, foram atacados a tiros por uma gangue armada ontem à noite. 20 pessoas morreram no local e outras 5 estão no hospital. Bem, quando eu chego para cobrir as histórias, eu fiz isso sem saber para onde estava indo. Eu saí em 2004 da fábrica, a TV Azteca. Quando eu cheguei na TV Azteca em 2004, não havia ainda essa disputa, nem essa guerra, nem essa violência aqui no estado. Não existia esse medo no cidadão. Ainda não havia uma ferida aberta no estado sobre a criminalidade organizada.
Eu me lembro muito que nós trabalhando, eu tinha o turno da noite, e trabalhando no turno da noite, ouvíamos o que estava acontecendo em Laredo, por exemplo, em Reynosa, e às vezes dizíamos os colegas como eu gostaria de cobrir um tiroteio aqui, e como aqui não havia, chegamos até a ir para Laredo à noite quando reportavam tiroteios para cobrir eventos violentos em Tamaulipas, porque aqui não ocorriam esse tipo de situações. Foi até o 2006, 2007, quando aqui começa a ocorrer a situação de violência, e é quando começa a aumentar a presença do crime organizado. O primeiro fato que eu me lembro acontece no município de Anáhuac, onde um grupo criminal confronta alguns policiais municipais de Anáhuac, e a nota era que um dos atiradores a mais de 150 metros de distância havia acertado um tiro na cabeça de um policial. E isso é o que o jornal El Norte destacava como o boom. Eu acredito que os criminosos, os meios de comunicação os tornaram famosos, porque me lembro muito dessa nota que destacavam como era possível que um assassino tivesse tanta precisão e fizeram tanto, mas tanto show a esse tiro que tinha sido feito por esse assassino contra aquele policial, que as pessoas começaram a ler aquelas letras, aqueles parágrafos, e começaram a se encher de medo, porque começaram a dizer que os Zetas, o grupo de Lide, e que era pura formação militar, e uau! Todo mundo dizia, não é com quem estamos enfrentando, não é para onde estamos indo. E também servia para intimidar seus rivais, e também serviu para intimidar os policiais, porque em pouco tempo as corporações policiais estavam totalmente infiltradas. Sem querer, já estávamos envolvidos em uma cobertura na qual já não podíamos recuar. Por sorte, em Nuevo León nunca aconteceu o que aconteceu ou o que acontece em Tamaulipas com o jornalismo, ou o que acontece em Sinaloa no jornalismo, o que acontece em Michoacán no jornalismo. Aqui até este momento temos sido livres. Em 2010 tivemos um assédio muito forte por parte do crime organizado, especificamente pelos líderes que estavam operando naquele momento. Sofremos o desaparecimento do meu colega Gamaliel Lopes e Gerardo Paredes, repórter e câmera da TV Azteca. E foi, acredito eu, o momento mais perigoso que vivemos na história recente do jornalismo. Naquele momento todos entraram em pânico, atacaram a Televisa com granadas, atacaram a multimédia com granadas, ameaçaram-nos em nossos telefones, mas já era algo que você não podia ir, você não podia recuar, nem se refugiar, porque você se sentia preso por todos os lados. A melhor coisa que você tinha, sua única arma, era continuar na tela dando notícias. Ser visível era a única coisa que te deixava com a garantia de continuar bem. E por isso seguimos esses grupos criminosos. Eles não gostavam quando mencionávamos seus nomes, que revelássemos nomes deles e dos cartéis para os quais trabalhavam. Em uma ocasião, aproximadamente às 5 da manhã, eu chegando na TV Azteca, encontro meu chefe, Luiz Pádua. A essa hora ele já trazia o jornal e me diz: olha, Vadilo, essa notícia é incrível. Havia sido um confronto, perseguição e capotamento que haviam transtornado toda a vida do centro. Algumas caminhonetes haviam capotado e era um espetáculo, né? Foi um espetáculo tremendo.
Por todo o centro houve tiroteio, mas uma caminhonete havia capotado e nessa caminhonete o jornal El Norte dizia que quem estava a bordo dessa caminhonete era um personagem a quem chamavam de El Chelelo. Então Luiz me diz, dá a notícia, cara. Eu pego o jornal, leio o que o Norte traz e me mandam para o quadro dando essa notícia. Quando saio do ar, recebo uma chamada em meu Nextel de um número. Nós identificávamos esses números como números gringos. E já sabíamos que esse tipo de gente utilizava esse tipo de códigos no Excel. Então era difícil para mim atender, mas decidi fazê-lo. E eu respondi, vai em frente. O cara me deu os nomes das minhas filhas, da minha esposa, onde eu morava, para qual escola minhas filhas iam. Ele me disse tudo sobre mim, sabia tudo sobre mim desse cara e dizia que ia cortar minha cabeça e deixá-la para minha esposa ali na varanda da casa e que tudo que ele queria era que eu não repetisse o nome dele novamente. Então, eu saio com o telefone no Viva Voz, lembro que eles vão para os comerciais e eu corro para o estúdio com o Luiz e coloco para ele o rádio para que ele ouça o que estão nos dizendo. Então, Luiz, em um momento de desespero, diz para eu falar que estou sendo ameaçado e diz, você está louco, eu não vou fazer isso. Então eu começo a conversar com esse cara por um tempo e o cara me dizia depois de um tempo, não sei, 30, 40 minutos de estar me ameaçando, ele me diz, você é o cara com quem eu mais conversei, todos me desligam e me bloqueiam e eu quero te conhecer pessoalmente. Quero que você saia para me dar a mão. Não, eu vou estar louco. Então, o que eu faço é que eu saio e vou direto para a Ministerial, saio do canal e vou para o que é o prédio da Ministerial. Chegando na Ministerial, lá dentro estava um colega, Clemente Almaraz. Lá tínhamos uma sala de imprensa na Ministerial. E entro no escritório e o Clemente estava sentado em uma poltrona. Assim como essa maldita caveira espalha mais. E eu digo, cara, estão me ameaçando. Ele diz, não brinca. E então aquele cara volta a falar comigo e me diz, olha, cara, eu odeio pessoas. Como ele me disse, não me lembro que palavra ele usou, mas me dizendo que eu era um fofoqueiro. Já vi onde estava, saia daí, cara. E Clemente se levanta do sofá, pula e me diz, saia, cara, saia. Ou seja, Clemente não queria problema, ele só queria ficar longe de mim. Então eu me movo e falo com ele e paro em uma porta. E como se ele estivesse me vendo, ele diz, Saia daí. não tem jeito, não, o palhaço já me pegou. Então eu saio do ministério, quando saio do ministério, ele continua me ameaçando, continua me ameaçando. Foi uma coisa muito frustrante para mim. Ouvir a voz daquele bastardo, tudo o que ele me disse, tudo o que ele me ameaçava e no final das contas ele queria me ver. Mas eu sempre me recusei. E terminamos a ligação naquele dia, aquele mesmo canalha falou com todos os repórteres da fonte policial e ameaçou todos eles. A todos. Pela nota que tínhamos publicado. Derivado disso é que nós recebemos segurança, mas era tão chamativa a segurança que tínhamos que eu decidi dizer ao procurador que eu não me sentia à vontade com a segurança que tinha, que por favor a removesse, parecia que eu tinha colocado um holofote em cima de mim.
E depois de muitas, muitas tentativas, ele decidiu me ouvir e me tiraram a segurança. Posteriormente, essa pessoa foi presa. Foi levado para a prisão. Esteve em Tamaulipas. Depois foi transferido para uma prisão de alta segurança e lá morreu. Os episódios de violência não afetam apenas os jornalistas, mas também seus entes queridos. Filhos, esposas, pais e irmãos. As ameaças constantes e a sombra da morte faziam muitos se perguntarem se valia a pena correr esse risco. Era justo colocar em risco aqueles que mais amavam para perseguir uma nota? A dúvida e o medo pairavam sobre as consciências dos jornalistas, obrigando-os a questionar suas tarefas e seu compromisso com a verdade. Depois disso, eu renunciei ao canal. Em algum momento eu consigo me estabilizar emocionalmente e decido renunciar. Clemente havia sido convidado para trabalhar em uma administração pública, em um cargo administrativo bastante tranquilo. Então ele me dizia que ele seria o chefe, me dizia para renunciar e ir com ele. Eu já não sabia, até ele já tinha sido ameaçado, renuncie, venha comigo. E eu renunciei e fui para o canal, fiquei 1 mês, fui trabalhar no município de Guadalupe, mas fiquei 1 mês. Cara, não dá mais para viver sem fazer notícias, é algo como que te deixa um vício, é algo com o qual você não pode mais deixar de viver, quer dizer... Você precisa estar fazendo isso para se sentir bem. Senão, eu não posso descansar um dia, por exemplo. Eu não posso descansar um dia porque me sinto estranho se não estou fazendo. Poderei assistir um filme tranquilamente, talvez 2 filmes ao mesmo tempo. Bem, ao mesmo tempo uma termina e depois a outra. Mas depois disso preciso ir ao meu estúdio, revisar notas, escrever algo, sair para ver o que encontro. Não posso deixar de fazer isso. E voltei para a TV Azteca. Na InfoSiete buscamos um jornalismo que sirva às pessoas. Victor Vadillo, com mais de uma década de experiência e sem se importar com o perigo, expõe a delinquência com suas investigações especiais. Queremos que você saiba. Na InfoSiete estamos com você. Estamos com você. Luiz me deu a oportunidade de voltar e voltamos no meio da época mais violenta que tivemos. O Estado. Foi muito ruim ver como em uma cidade se derramava tanto sangue. Era algo que nós víamos longe, mas já estávamos pisando em cima de seu. Ver corpos desmembrados e narcomensagens. Ouvir o uivo das patrulhas. De repente se tornou algo muito ruim para a mente. Eu me lembro em 2011, eu já tinha saído da TV Azteca. Eu saio em agosto de 2010 da TV Azteca. Mas em setembro desse mesmo ano, eu sou contratado pela rede americana Cable News Network em espanhol. Para fazer o mesmo, né? A cobertura policial. E foi muito ruim para mim. Lembro bem de um dos dias mais violentos que vivi reportando. Que em um único plantão reportei 32 pessoas assassinadas. Foi muito, mas muito difícil, porque fui para minha casa. Tirei a roupa, sentei-me na beira da cama e ouvia em minha cabeça o uivo das sirenes. E não conseguia tirar o barulho da minha cabeça. Do uivo das sirenes, eu me deitei, queria fechar os olhos e não conseguia tirar o barulho desse uivo. Das sirenes que anunciavam que havia uma emergência e eles precisavam ir. E achei que ele estava ficando louco. Acho que não resistiria outra vez.
passar pela mesma coisa. Acredito que, assim como todas essas famílias que perderam um ente querido, todas essas famílias que de alguma forma foram feridas no pior período de violência de Nuevo León, eu também tenho uma cicatriz, porque eu já não posso ver sangue, eu já não me aproximo dos lugares com morbidez de ver um corpo, eu já não quero ver isso, né? Eu continuo fazendo jornalismo, mas eu não preciso ver um corpo ensanguentado, nem preciso ver uma fotografia de um corpo mutilado. Para mim, isso não é jornalístico. Mudamos essa época, nos provocou ou nos trouxe como consequência a modificação da maneira de fazer jornalismo na cobertura policial ou a nota vermelha. Eu já não é se me avisam que há um tiroteio, eu já não corro para chegar primeiro que todos. Acabaram as exclusivas, não me importa em chegar por último. O que importa é buscar a melhor informação e publicar a melhor informação, mesmo que esteja sempre atrás da linha amarela. Depois de testemunhar inúmeros crimes, parecia que a sensibilidade de Víctor Vadillo teria sido insensibilizada pela crueza da realidade. Ele mesmo mencionou ter relatado múltiplos homicídios em uma única noite. No entanto, qual caso foi o que mais o impactou? Qual história foi a que mais o comoveu e o fez refletir sobre a violência que assola a nossa sociedade? Olha, há muitos. Para mim, o tema mais importante que eu tenho é o desaparecimento dos meus colegas Gama e Paredes. Devo reconhecer que, naquela época de violência, tanto policiais quanto repórteres foram cooptados e alguém forneceu ao crime organizado todas as nossas informações porque eles sabiam tudo sobre nós. Acho que sempre nos preocupamos em saber quem era o delator, quem era o que estava vendendo todas as informações ao crime organizado. Acho que essa é uma das perguntas e das dúvidas e do mistério que mais nos aflige a todos nós que vivemos esses anos de violência. E claro que nos marcaram, mas além da Ruiva, 49 torsos abandonados em San Juan Cadereyta, 52 mortos no Cassino Royale, 30 e tantos mortos no penal de Cadereyta, 50 mortos em Topo Chico. Ou seja, eu gostaria de te dizer que este me impressionou mais, mas sempre havia um que impressionava mais. Todos impressionavam mais. A verdade é que foi uma época que, pelo menos da minha perspectiva, o jornalista que se gaba e diz que nada aconteceu com ele é porque realmente não cobriu, não estava na rua. Nós que estivemos na rua, comigo sim aconteceu. E eu não quero ver mais mortos, não. Não quero ter exclusividade, não quero ser o líder. E olha, não sei por que, sem querer ser isso, não? Hoje, por exemplo, estou sentado aqui contigo porque, de alguma maneira, chama a atenção o que faço, o que escrevo, mas eu não quero estar aí, nessa linha. Há muitos casos que me impactaram, né? Lembro de um dia que uma senhora me falou, Victor, há um senhor chorando ali no Rio, disse que matou o seu filho, desgraçado, na Zona Norte, lá pelo Topo Chico. E falei com um amigo do Ministério. Antes eram judiciais e fomos vê-lo. E lá estava o senhor chorando que havia matado seu filho parado no rio e estava procurando por ele. E esse cara começa a abordá-lo e o cara disse que tinha batido nele e que ele tinha caído e que tinha morrido. E fomos à casa dele e, de fato, o que ele narrava, ele estava lá
Esse senhor, sua esposa, trabalhava em uma casa em São Pedro de serviço e chegava a cada 15 dias em casa e ele ficava cuidando de seus filhos. O menino estava chorando em casa e ele, como castigo, trancou-o no banheiro para que parasse de chorar. Quando se desespera, ele entra no banheiro e bate no menino. O menino cai, bate na pia, cai no chão e fica lá. Ele diz adormecido. Ele não chorou mais. Como ele não chorou mais, fechou a porta e foi fazer outras coisas, voltou a ir. Logo após, foi ao banheiro e o viu ali. E disse que por ser palhaço o carregou, disse que havia um colchão no pátio e que lá o deitou no colchão e o cobriu. Ele pensou que tinha adormecido no banheiro, mas não, o golpe o havia matado. O menino não acordou no dia seguinte, nem no dia seguinte, quando percebeu que cheirava mal. Triste, ele envolveu-o no cobertor e jogou-o no rio. Mas o remorso o pegou, sua esposa estava trabalhando em casa e ainda não ia voltar. Ou seja, ninguém sentia falta do menino, entende? Só ele. E ele sentiu tanta falta que o arrependimento o fez sair gritando como a Lorona, que sentia falta de seu filho. E infelizmente eu e meu câmera, Victor Hugo Luyan, encontramos ele no rio, flutuando perto de Pesqueria. Dessas histórias que você diz, por que acontecem com você, cara? Porque você tem que viver essas histórias. E então te deixam marcado para sempre. São tantas e tantas histórias onde você percebe que a única diferença entre a vida e a morte é um segundo. Uma má decisão que tomamos em um segundo pode tirar sua vida e não há volta atrás. Você errou, não soube analisar seu próximo movimento, seu segundo de vida, e você se foi. Assim de frágeis somos. Victor Vadillo é um nome muito conhecido nos meios de comunicação desta cidade, nos meios regiomontanos. Ele foi o responsável por nos trazer as notícias dos casos mais impactantes, midiáticos e ao mesmo tempo escandalosos. Nuevo León tem sido testemunha de crimes totalmente assustadores. Alguns ainda ressoam nas palavras dos régios, como, por exemplo, o famoso caso da Casa de Cumbres, ou também conhecido como o caso Diego Santoy. Marcou um antes e um depois na história da cidade. A perda de duas pequenas inocentes e as múltiplas teorias que surgiram geraram uma grande pressão nos meios de comunicação para descobrir o culpado. No meio desse turbilhão, então, Victor desempenhou um papel bastante crucial. Ele revela que uma de suas reportagens desencadeou um efeito dominó no caso de Santoy, mudando radicalmente a postura de muitas pessoas. Se deseja se aprofundar neste caso fascinante, encontre vários vídeos no meu canal do YouTube. Pois é um caso que, para mim, é triste. Eric e Maria Fernanda não eram culpados de nenhum crime, eles não deveriam ter morrido. Mas o Estado de Diego fez ele cometer esse tipo de crime atroz. Acredito que tenha sido um dos crimes mais horríveis que a sociedade já teve, documentado pela imprensa, porque houve crimes muito mais horríveis do que esses, mas esse crime em particular me marca por causa da mídia. É um crime que se tornou tão midiático que alguns, como eu, cometemos erros. E esses erros são os que, pois, me fizeram tatuar esse caso para não esquecer esse erro que cometi. Eu erro
erro ao buscar exclusividade, insistindo em algo a todo custo. Ter a melhor nota. E, sem querer, transformei a história de Cruel em um grande show, um espetáculo. Eu sou o autor do artigo que liga Diego à mãe de Érica. Quem ousaria publicar que Diego e a mãe de Érica mantinham um relacionamento amoroso? E para mim foi algo digno de uma reportagem, e eu escrevi e se tornou todo um show midiático. Mas também cometi o erro de persuadir o pai do Diego de que a Érica também era culpada de alguma forma, buscando minha exclusividade e sem ter mais nada para escrever. Começo a conversar com o pai do Diego, no senhor José Manuel Santo e Plowells, e digo a ele que se ele acredita que Diego agiu sozinho, que Diego já estava detido, acabara de ser detido. E ele me disse que sim, que ele havia falado com seu filho e que ele estava arrependido de tudo. Indicava que sim, ele tinha sido, e eu começo a dizer ao senhor, não, mas não se deixe levar por isso. Talvez Diego, por amor, esteja encobrindo Érica. Não, não, meu filho aceita toda a responsabilidade. Não, então, Emanuel, não permita isso. No final, eu fui muito insistente na teoria de que Érica era responsável ou corresponsável pela morte das crianças. E José Manuel me dizia uma e outra vez, não, 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 não. Foi uma noite em que eu fui à casa dele tentar entrevistá-lo. Eu a entrevistei, não a ele, mas a esposa dele. Mas lembro que quando cheguei em sua casa, meu colega também estava entrevistando a esposa. Então eu tive que esperar. E quando eu vi que meu colega José Ramírez, Pepe Ramírez, da televisão, estava lá, eu disse, esse cara vai me ferrar. Ele vai levar a entrevista à boa. E entrei nesse jogo para ver quem é mais foda. E por isso é que na minha cabecinha louca veio essa ideia de que se eu conseguir persuadi-los a me dizer isso, já venci. Eu traria a melhor nota, mas naquele dia o senhor José Manuel Santoy não comprou essa ideia. No dia seguinte à tarde, já era noite quando eu fui. No dia seguinte à tarde, o advogado falou comigo, então o advogado Santoy me disse que vai renunciar ao caso. Por quê? Porque estão me pedindo para fazer algo que não é ético para mim e eu não vou fazer. E é tudo para que vou fazer, então está bem. E Raquenel aparece, e Raquenel surge com a teoria de que Érica também era culpada. E eu percebi que eles tinham comprado a minha história e virou uma bagunça que todo mundo conhece. E a verdade é que eu cobri tanto o caso que acabei ficando enojado com ele a ponto de pedir à minha chefe de informação, a licenciada Elizabeth Scarenho, para não me colocar mais para cobrir esse caso, quando Aldo Fazi, que naquele momento era o subprocurador, me obrigou a ver as provas que havia contra Diego. Me obrigou, não foi algo consensual. Terminou uma coletiva de imprensa num domingo, que era uma coletiva de imprensa onde ofereciam 70 provas que incriminavam Diego Santoy. E naquele momento, o repórter que trazia a voz cantante do caso, e não quero me sobrecarregar, mas o que mais questionava, né, o que mais o fazia, eu era um deles. E as 70 provas eu as questionei ao subprocurador Aldo Fassi. Quando termina a conferência, saímos e os guarda-costas de Aldo me dizem, vai, eu, Eli, quero falar contigo. Então eu volto e digo ao meu câmera, venha. Ele disse que eu devo ir sozinho. Eu disse que não, eu irei.
E finalmente nos permitem entrar, eu e o câmera. E Aldo, muito assustado, me diz: você tem muita coragem para estar causando confusão, mas eu quero te mostrar algo. Ele tinha um laptop na mesa dele e eu já sabia o que ele ia me mostrar e eu não queria ver, não sei, já pressentia o que ele queria mostrar, então eu disse: não, eu não quero ver nada. Ele disse: não, sim, cara, mas para você ter uma ideia do que está falando. E eu me virei para a taça e ele me mostrou a imagem de Maria Fernanda. Vê o suco que ela tem no pescoço. A menina tinha uma expressão no rosto tão intensa. Há um filme que me fez referência a isso. Não estou certo se é a menina do poço, onde encontram uma menina em um armário e ela tem todo o rosto franzido porque se assustou tanto ao ver aquela entidade. Bem, assim estava Maria Fernanda. Seu rostinho estava todo contorcido, como se estivesse assustada, com os olhinhos bem abertos e com um sulco bastante profundo no pescoço. Então, ele me dizia que aquele sulco foi feito com aquela corda. E essa corda, né, para ter feito aquele sulco, foi usada, não me lembro quantas libras de pressão ele me disse, tantas libras de pressão para poder fazer aquele sulco. Essas libras de pressão só podem ser aplicadas por um peso maior que 75 quilos. Cientificamente provado que na cena do crime havia apenas uma pessoa que pesava mais de 75 quilos e essa era Diego Santoy. Não há como negar que apenas Diego matou aquela menina. E me mostra a imagem do menino, vê o menino, puta merda. Tinha uma maçã do rosto afundada, tinha quebrado de um soco, amassando o rosto. Aquele golpe que ele tinha no rosto só poderia ter sido causado por um peso acima de 75 quilos. E a conta que eles faziam cientificamente era que era o punho de Diego que havia cravado uma faca com uma lâmina tal nas costas dele. O que havia penetrado a faca com a força era outra força, outra mecânica simples de física. Há mais de 2 assassinos. É um assassino, e esse se chama Diego Santoy Riveron. Mas se eu mostrar essas provas, Aldo Fassi me disse: 5 minutos depois, matam Diego na prisão. E mesmo que você não acredite, também temos que cuidar dele. As provas mais contundentes que tinham sobre o crime da família Penhecos, a promotoria as reservou para preservar a vida de Diego na prisão. Mas quando eu soube, deixei o caso. Percebi que cometi um erro. E é um erro do qual me arrependi todos esses anos de jornalismo que tenho. Diego é o assassino, não há outro. Como este, existem muitos casos emblemáticos em Monterrey, Nuevo León. Como em grandes cidades, até os crimes mais extremos são frequentes. Aqueles que parecem coisas tiradas diretamente de um filme de terror. O caso Andrômeda, por exemplo, é um deles. Uma mulher que tirou a vida de 2 de seus 3 filhos e depois tentou tirar a sua, o que não conseguiu. Atualmente, ela cumpriu uma sentença de 56 anos de prisão. É um caso bastante triste porque implica a necessidade de ser vista a doença mental. Andrômeda foi uma mulher que sofreu o abuso de seu marido em sua própria casa e em um momento de ansiedade e de fraqueza ataca seus filhos. Acredito que no tema de Andrômeda eu teria me concentrado mais no tema da saúde mental e todos os sinais de alerta ou sinais de alarme que ela apresentou, que sua família, que era a sua primeira rede de apoio, não viu.
Porque uma mulher nesse estado é difícil que confesse que está passando por uma situação assim, mas a família próxima deve perceber e acredito que isso levou ela a cometer esse crime horrível. É mais pelo lado da saúde mental que eu vejo nesse caso, e aconteceu um caso similar em Salinas Victoria, né? Uma mulher na mesma situação que era de São Luís Potosí, mata seus filhos também por uma decepção amorosa, e é triste porque essa mulher não tinha uma rede de ajuda próxima, mas se percebermos, poderia existir porque havia vizinhos, e claro, os vizinhos ficam sabendo de tudo o que fazemos. E a rede poderia ter sido tecida lá, a rede de ajuda. Os temas emocionais, os temas de saúde mental, eu tenho dito muito nos meus programas e tenho dito muito nas minhas reportagens. A saúde mental, neste momento, é crucial para o Estado atendê-lo. Há muitos casos de mentes que estão passando por episódios traumáticos de ansiedade que resultam em situações graves, como o caso que aconteceu em Juárez, um cara que tinha sido anexado, mas estava muito irritado porque o tinham anexado. Quando consegue convencer sua mãe a tirá-lo de lá, ele era casado, tinha filhos. Quando o tiram, ele finge diante de sua mãe que estava bem e vai para casa, consegue convencer sua mãe de que o ajude a se reaproximar da família. Assim que se aproximou de sua família, ele matou todos eles e seu sogro. E aí entra o outro tema sobre o qual eu queria falar muito, que são os anexos. Um viciado cuidando de outro viciado não é nada mais do que uma bomba relógio. Não é possível. É impossível que um viciado cuide de outro viciado porque não há um cordão, um fio condutor que os leve à saúde. Eles querem reabilitá-los a pancadas, se as famílias realmente querem reabilitar seus familiares. Bem, que triste, porque os governos não se preocupam com esse tipo de pessoas e não abrem espaços para reabilitar esse tipo de pessoas, mas deveriam existir porque é um caso de saúde pública. Um dos casos que também causou mais alvoroço foi o de Devani Escobar, que chocou o México em 2022. A jovem de 18 anos desapareceu no dia 8 de abril de 2022 em Monterrey, em Nuevo León, após uma noite de festa com amigos. No dia 22 de abril, 14 dias após seu desaparecimento, o corpo desta jovem foi encontrado em um tanque de água em um motel na estrada Guadalupe. Houve muitas especulações de que teria sido um feminicídio, enquanto, por outro lado, a promotoria alegava que foi um acidente e a garota caiu no tanque. A investigação foi criticada por sua lentidão e falta de transparência. A família de Devani e ativistas acusaram as autoridades de não levar o caso a sério. Mas as perguntas são: foi um feminicídio ou foi um acidente? É um acidente. É que o caso de Bunny é Tão simples. Tão simples. É um acidente. Não há nenhuma evidência que dê motivo para acreditar que existe uma pessoa envolvida na morte dessa garota. Não há nada. É um acidente que esse desgraçado do Mário Escobar, o tio da garota, usou como benefício para se beneficiar da morte. Quero dizer, ele está lucrando com a morte desta garota? Não há nada escondido, estranho por trás disso. Não há nenhuma evidência científica que os leve a acreditar que algo estranho aconteceu com Devani. Tudo está devidamente documentado. Tudo. Não há uma única ponta solta. Não há nada. Não há nada. Tanto é assim que o caso já tem mais de 2 anos, está com a Procuradoria-Geral da República ou a Força Geral de Repressão
E segundo as minhas fontes, já foi dito ao Mário o resultado e foi dada a oportunidade ao Mário de ser ele a decidir torná-lo público ou não. Aqui com 6 meses que a promotoria teve o caso, o Mário estava gritando que estavam demorando e pedia a intervenção do governo federal. Já tem 1 ano e meio lá no México e não gritou nada. Mas já teve um cargo para concorrer a uma deputação, tem sua caminhonete blindada com seu guarda-costas, já se aposentou de a Secretaria de Educação, onde após este caso ele foi promovido a um cargo maior. E com esse cargo ele se aposenta, ou seja, aumenta o salário dele e ele se aposenta com um salário maior. Quer dizer, esse cara, ele e sua esposa, a melhor coisa que poderia ter acontecido para eles é que Teban morresse, pois assim arrumaram a vida. E se alguém se atreve a dizer que é um feminicídio, ele... Posso convidar, inclusive até um agente do Ministério Público, claro, aquele que não tenha acesso a essa pasta, certo? Mas eu posso convidá-lo para debater. E para todas que me apresentarem, eu terei uma resposta. Porque eu estudei essa pasta. Todas as páginas. Todas. Tudo o que foi enviado para a cidade do México. Eu estudei tudo. Mas, além disso, tem o testemunho oferecido pela promotora especial que está cuidando do caso na cidade do México, a promotora de feminicídios que está cuidando do caso na cidade do México, no Senado da República, dizendo que a investigação científica do caso de Ebene, feita pela promotoria de Nuevo León, é impecável. Isso indica que ela não está discutindo. Então, o que a promotoria fornece como evidências são contundentes. Nada. Nuevo León é o primeiro lugar em feminicídios em toda a República Mexicana. 38 casos registrados de janeiro a junho de 2024. Também o estado tem uma alta incidência de tentativa de feminicídio, 183 denúncias no mesmo período. Centenas de mulheres saem para marchar para que o estado faça algo com esses números. E embora Victor acredite que Devani não é um feminicídio ou não foi um feminicídio, isso não mudou o fato de que esse tipo de ações são uma realidade bastante amarga e que esses números devem nos preocupar e também temos que tomar ações tal como é o caso, por exemplo, de Maria Fernanda, um dos muitos que tiveram o foco da mídia por vários dias. Esse é um feminicídio. Esse é um feminicídio. Qual é a diferença entre Maria Fernanda e Devani? O que aconteceu com Maria Fernanda? Bem, o que realmente impactou na opinião das pessoas naquele momento é que a sociedade vinha do caso Maria Fernanda. Maria Fernanda é uma garota de uma classe média alta que se envolve com um ex-parceiro com quem ela havia saído, supostamente para ajudá-lo a comprar um carro. Ela não retorna, não se sabe mais nada dela, mas seu pai começou a investigar. E é o pai dela que consegue o registro do telefone dela e encontra um endereço em Jardines de Santa Rosa, em Apuraca. O pai dela avisa a polícia que é nesse endereço que o celular dela está marcando, mas a polícia, a ministerial, não faz nada. Foram 3 ou 4 dias depois que o pai insiste no endereço e a promotoria decide entrar nesse lugar e encontram o corpo da filha dele nesse endereço. Mas o sujeito que o pai aponta é entrevistado, é detido pela promotoria e levado para depor. E é liberado. O homem tinha arranhões, tinha lesões no corpo e o exame
pericial que fazem nele, com fluidos e tudo, demora. E o libertam. A promotoria cometeu erros, cometeu o erro de não dar ouvidos ao pai. Isso indignou, comete o erro de não reter este homem por mais tempo, mas lembrem-se que a lei é a lei. Não havia naquele momento um argumento sólido para detê-lo. Tiveram que libertá-lo, claro. Eles sabiam onde ele estava, tanto que quando os peritos da química sanguínea que fizeram, todos esses peritos de imagem, dos cabos de linha, tudo o que os peritos fizeram combina com esse homem. Imediatamente foram atrás dele, mas já havia causado um desgaste na sociedade ao dizer que a promotoria tinha sido muito dura com o pai. A hora da morte de Maria Fernanda não está clara, mas talvez se tivessem agido rapidamente, a teriam encontrado ferida. Não sei o que teria acontecido depois, mas o protocolo ao qual a promotoria se limitou provocou um desgaste, uma irritação. As pessoas estavam furiosas com a promotoria porque não tinham sido ouvidas. Ao papai, justamente acabaram de prender este homem quando o caso de Ebony explodiu. As pessoas com o caso de Ebony, antes de qualquer coisa, já odiavam a promotoria que, a propósito, também cometeu muitos erros nesse caso. E é verdade que então, o procurador-geral teve que sair, mas o vice-procurador, o promotor de feminicídios, não apenas o de antissequestro ou de busca de pessoas, não, o de pessoas desaparecidas também deveria ter saído. Eles deveriam ter saído pelos erros cometidos. Você sabe quando eles revisaram os vídeos das câmeras do hotel? Até o dia em que o corpo apareceu. Não acredito como é possível que, tendo todos os vídeos ali, nunca perceberam onde ela estava. Eles revisaram até o corpo aparecer. O jornalismo é uma profissão fundamental em uma sociedade, pois é responsável por informar e manter os cidadãos informados sobre os acontecimentos e decisões que afetam sua vida e seu ambiente. No México, infelizmente, os jornalistas têm sido perseguidos por se envolverem em temas escabrosos do crime organizado. Ainda assim, o trabalho deles é importante, embora também seja bastante criticado. Que é a arte de comunicar é importante. É importante ter a sensação do que estamos vivendo. Não quero chamá-lo de algo em que tenhamos que utilizar a filosofia, mas bem. Tentamos trazer ao público o fato tangível e não intangível. E se temos as vivências, a experiência, por exemplo, eu decidi na minha experiência com o caso Santoy, eu decidi não cobrir mais o caso de essa moça do Vale. Já não porque o tema estava contaminado, tudo estava contaminado. Já ninguém acreditava no que se informava, porque no ambiente havia tanta desinformação que eu mesmo estava me colocando em risco. Então, mesmo que você tenha o tema tangível, se você usar algo, se você colocar romance nisso, vai estragar tudo. Nós geralmente reportamos tragédias. O que você quer colocar de romance nisso? Não nada desgraçado. Se já por si só é uma tragédia. Então eu acredito que comunicar com o fato tangível é a nossa responsabilidade. Para Abadilho, o caminho ainda continua com seus projetos e sua paixão pelo jornalismo. Mas apesar dos momentos amargos que essa profissão deixa, certamente ele terá alguma experiência positiva para compartilhar. Um dia
cheguei a um crime. Um cara foi morto dentro de sua casa em um bairro popular. Mas quando cheguei, era um mercado, havia um mercado, um pequeno mercado. Para chegar à casa, eu tinha que contornar tudo. Então, contornei tudo e parei no meio da rua, em uma rua que já estava isolada. Então, até onde minha caminhonete chegou, eu parei. À minha direita havia uma casa com a porta aberta e sentado no degrau da porta estava um menino, e quando ele vê que eu trago minhas caminhonetes rotuladas, quando vê minha caminhonete, ele grita: Vadilo! Vadilo já chegou, como se tivesse chegado seu tio ou seu pai, eu não sei. Então eu desço e vou cumprimentar o menino. Olá. E sai uma senhora e eu digo: ouça. E o menino começa a conversar comigo, né? O que aconteceu é que entrou um rapaz com uma pistola. Eu estava embaixo com o cachorro. E minha mãe entrou, estava vendendo no mercado, mas meu pai é muito bêbado e bate muito na minha mãe. Um rapaz armado entrou, subiu e atirou no meu pai que estava no banheiro. O menino era filho do senhor que haviam matado. Mas eu digo, sabia que você viria para isso. Eu sabia que você iria vir. Eu estava te esperando. Não brinca. O menino começa a chorar quando me diz que o cachorro pulou em cima dele e atirou. Ele não chorou para o pai dele, ele chorou para o cachorro porque eles o mataram. Cara, que bonito que uma criança te tenha em mente, mas que triste que seja dessa maneira. Eu não entendo porque há tantas crianças que me seguem hoje, é incrível. Ontem cheguei a um restaurante, um quiosque para jantar, parei minha caminhonete em 10 minutos, atendi cerca de 4 pessoas que chegavam com crianças, porque as crianças queriam tirar fotos comigo. O que uma criança está fazendo vendo meu conteúdo, cara? Não acredito, posso dizer que é bonito, mas também é triste. Que responsabilidade tão grande, tá? Então é um sentimento agridoce que eu tenho. Acho que é a coisa mais bonita que me aconteceu, mas também a mais difícil. Não, cara, eu tenho projetos. Acho que morrerei fazendo reportagens. Espero que Deus me dê saúde, que me abra portas. E espero que os projetos que estou empreendendo em grupo me saiam bem, então vamos lá. Tenho um programa paranormal às sextas-feiras e já estabeleci um programa político às quartas-feiras. Estamos por aí causando terror pela cidade. Quem quiser me encontrar, procure por Victor Vadilo nas minhas redes sociais. Lembre-se que todas as segundas-feiras uma entrevista é postada. E se você tem alguma história que gostaria de contar, pode me enviar um e-mail para correio@ppmistério.com.mx ou se não, escreva-me pelo Instagram, que é ppmistério.mmx. E no último caso, está o Facebook, onde você me encontra como Pepe Mistério.